Essa é a microfisioterapia. E eu quero receber aqui Carolina Sanches, que é fisioterapeuta. Tudo bom, Boa Carol? tarde, tudo bem, Tudo Carol? bem, boa tarde. Obrigada, gente, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho do que eu amo e que transformou a minha vida. Ai, que legal. Muito legal. Eu já fiz uma vez essa microfisioterapia. É bem interessante o processo, como é que você faz ali todo o manuseio. É bem interessante. Mas conta um pouquinho pra gente, pra quem nunca ouviu falar e não conhece essa técnica. Bom, a micro, ela é uma técnica francesa e como o próprio nome já diz, né? Você falou, o manuseio são as micropalpações. Nós trabalhamos através do toque sutil. E esse toque, ele é percebido quando a gente vai fazer a sessão. Então, não são toques aleatórios. Vou te dar um exemplo. Eu sou formada também em acupuntura, em medicina chinesa, mas hoje não trabalho mais, né? Faz 8 anos que eu sou microfisioterapia pura. E na micro, a gente identifica os pontos corporais que precisam ser tratados. Tá. Na acupuntura, eu escolho através da avaliação. A micro a gente brinca, pode entrar mudo e sair calado, porque é o seu corpo que vai falar comigo, é o seu corpo que vai me mostrar. E não é um achismo, não é, uma percepção mágica, magnífica, não é bruxinha, né? É o toque através da densidade da pele, embora nós façamos por cima da roupa, dá para perceber mesmo o toque. Uau. É bem legal por conta disso. E pra que serve a microfisioterapia? Pra que benefício que ela traz? A gente pode usar a microfisioterapia para qualquer reorganização corporal. Qualquer processo, seja uma dor, seja uma depressão, síndrome do pânico, que foi o meu caso, enxaqueca. A gente usa a micro para tudo, para o corpo poder se reequilibrar. Nós vamos identificar a causa do sintoma e reorganizar o corpo como um todo. Então, nesse tratamento, a gente fala que integra o físico e o emocional. A gente consegue integrar corpo e mente para poder tratar o corpo, identificando a causa, o que é mais legal. E, doutora Carol, você falou aqui a respeito agora de síndrome do pânico, depressão. Como que a pessoa identifica? Um exemplo, porque quando você fala de microfisioterapia, né, também tem a fisioterapia em si. Como que a pessoa se identifica que eu preciso procurar uma microfisioterapia? Até então, eu nunca tinha ouvido falar desse procedimento. Eu gostaria que você falasse, explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo, como que eu procuro e por que eu tenho que procurar. O que a gente entende? Qualquer sintoma a gente pode tratar. Ok. Então, assim, mesmo que eu tenha uma hérnia de disco, essa hérnia de disco, ela não aconteceu ali na sua lombar aleatoriamente. Ah, mas foi porque eu abaixei, foi porque eu levantei. Fisicamente, você tem esses fatores que precisam da fisioterapia convencional. Então, eu vou buscar a físio, eu vou fazer o fortalecimento, o alongamento, o laser, o ultrassom, o TNS, que são os aparelhos que integram a fisioterapia. Talvez uma osteopatia, mas a microfisioterapia, ela vai te libertar da causa. Então, mesmo que você continue com a hérnia, muito provavelmente, se você tinha 10 crises de dor, você vai fazer a micro, você vai ter uma. Por quê? A vida é difícil, né? Dá várias tapas na nossa cara todos os dias, ela mostra pra gente que ela não é fácil, mas a gente consegue emocionalmente estar mais forte para lidar. E é esse o diferencial da micro, porque a gente vai na causa para você se fortalecer e não ter essas recidivas. Então dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Podemos dizer assim, né, Bárbara, que a microfisioterapia, ela vem para dar solução. Exatamente. É isso. Mas como é que acontece isso? Porque assim, você falou que você apalpa, ali você vai Sem sentir precisar tirar. alguma, sei lá, é o quê? Um edema, uma bola? O que você sente? ali Uma quando você aperta? restrição e uma limitação. Ah. Conforme eu toco no ponto A e no ponto B. Neste toque sutil, a gente percebe que ali tem um bloqueio, tem uma
trava, tem uma limitação, porque não tem a mobilidade normal da pele. Mas aí isso é o quê? Músculo, tendão? O que que é essa... É através da pele mesmo. A porque própria o toque, pele? Porque o toque é tão sutil que ele não pega na musculatura. Tá. Quando a gente pega a musculatura, a gente tá palpando numa palpação profunda. A microfisioterapia, ela vai ser constituída do toque sutil. Então, a minha mãe até brinca, gente, ela chama a microfisioterapia, ela fala que é uma lisadinha. E realmente é isso, sabe? É só Uma lisadinha. uma lisadinha. Que tem todo um estudo científico hoje, baseado no toque sutil, que vai identificar e tratar. Porque na pele, se você tiver de olho fechado e eu for aí te apertar, você não vai sentir? Vai. Sim. Porque a gente tem neuroreceptores, então a pele conecta com o cérebro. Quando eu vou lá e dou esse estímulo no ponto certo, porque esses pontos são baseados, é uma técnica francesa, como eu disse, e são baseado em pontos da nossa embriogênese. Então, quando nós somos uma célula e que nós nos dividimos para formar um embriãozinho, essa célula ela se divide em 4 partezinhas. Essas partes são os 4 tecidos de composição do corpo. Nessa composição, a cada toque, a gente identifica qual ponto que não está legal nesses mapas e, através disso, do ponto A para o ponto B, há essa restrição, essa limitação, essa falta de mobilidade que a gente consegue sentir. Então, aí, através desse comando, vamos dizer assim, o cérebro entende que aquilo precisa ser desobstruído e vida que segue. Então, por exemplo, no seu caso, você falou que teve o pânico, né, e procurou a microfisioterapia. Quando eu procurei, eu também estava passando por uma questão de síndrome do pânico. Só que eu fiz, no dia que eu fiz, eu fiquei muito bem. Parecia que tinha saído, assim, um peso do meu corpo. Só que no outro dia, eu fiquei muito mal. E depois eu não quis voltar mais, porque eu fiquei com medo. Sério? Então me explica, o que aconteceu comigo? Eu não sou normal, brincadeira. O que Sabe, sua mãe já falou aí? pra você que você não é todo mundo, né, linda? Eu Então, sei. é exatamente aí. Começa por aí. Aquele reforço. Brincadeira. Mas 2 a 3% dos pacientes acabam tendo a piora da melhora. Por quê? A micro, ela é um processo homeopático. Então, na homeopatia, a gente tende a dissipar o sintoma de forma gradativa, lenta, sem dor, sem sofrência, que nem, né? Mas, no seu caso, aconteceu o efeito contrário. Você piorou para depois você ter a linha da melhora. O seu corpo precisava terminar de soltar tudo aquilo que estava intoxicando ele, para daí você melhorar. Você acha que eu deveria, então, ter continuado? O ideal Uma era sessão ter só é terminado. muito pouco? Ou não? Para alguns pacientes, sim. Depende de cada um, né? Porque depende o quanto a vida foi difícil, quanto seu potinho está cheio. Entendi. Quanto aquele sintoma está enraizado. Porque tem situações que nos trazem sintoma, mas elas vão ser mais leves, mais brandas. Que nem no meu caso, o pânico era decorrente da enxaqueca. Isso era decorrente de um luto que eu vivi por 16 anos. Uau. Que eu fui enfiando embaixo do meu tapete, fui sobrevivendo. E o corpo foi criando outros sintomas. Por quê? Ele não pode parar. Verdade. Ele é uma engrenagem. Então, nessa engrenagem, eu tinha as dores de cabeça, eu tinha alergia a todos os remédios de dor. Era em excesso? Nossa. Era em excesso as dores de cabeça? Era. Eu tinha crises que eu vomitava sem parar. Uau. Eu ficava de 7 dias na semana, eu ficava 4, praticamente Sério? incapacitada. Gente, olha só. Era absurdo, assim. E alérgica às medicações de dor. Então, nessas alergias, desde um paracetamol básico até a codeína eu não podia tomar. Eu me restabeleci com a microfisioterapia. Hoje eu não tenho mais alergia de medicamentos que pela alopatia, né, não há cura. Isso, né? Mas o meu potinho foi enchendo, né? Então eu tinha enxaqueca, meu intestino era péssimo, meu sono terrível. Eu comecei a desenvolver a síndrome do pânico de medo de sair e passar mal por causa da enxaqueca. E aí eu falava, vou dirigir, vou sair sozinha, vai que me dá crise, eu tenho alergia, vão me dar um remédio, eu vou ter um piripaque. E aí virou um ciclo, porque, né, o tic-teco aqui a gente não comanda muito. Chega uma hora que não dá conta mesmo.
Então, nessa integração, eu acabei tendo vários sintomas, tudo por uma causa que estava lá. Nossa. Eu tive uma perda, eu não soube superar e fui tocando a vida. Né? Você vai no modo do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, mas Entendi. não dá, o corpo mostra aquilo que você está vivendo, aquilo que você tem de dificuldade. Então a gente vai integrando e aí vai limpando. No meu caso, que era um caso difícil, né, gente? Mas estou aqui bem curada, Graças a Deus. né? Mas no meu caso, que era um caso difícil, na terceira sessão, depois de 20 dias, nunca mais eu tive sintoma. Ai, que bom. Que bacana. E, doutora, como de tudo que você está relatando aqui para todos nós, a microfisioterapia, ela cuida da parte tanto interna quanto externa da pessoa, não é isso? E além de cuidar da parte interna e externa, um exemplo, você fez, se não me engano, 3 sessões. O normal de cada procedimento vai de acordo com a dor de cada um. Suponhamos, eu não sei, você vai estar respondendo para a gente agora. Possa vir a ter casos que foi o teu, que foi de 3, quanto possa vir a casos também de outras pessoas que foram de 10 sessões. A minha pergunta é o seguinte, uma vez que a pessoa fez 3, graças a Deus você fez 3 sessões, trouxe solução e você está ótima até hoje. Já aconteceu o caso da pessoa fazer de 3, 7, ou 10 ou 12 sessões, a pessoa ficar boa e depois voltar novamente? E se voltar, se o mal voltar novamente na vida da pessoa, a gente volta a fazer novamente microfisioterapia? Gostaria que você explicasse para a gente. Entendi. Bom, no caso, no máximo são 4 sessões. Máximo 4. Ah, nem chega. Isso. Não chega nem a Não 10, chega a nada disso. 10. Ok. A gente tem os intervalos de 40 dias, porque a gente depende da renovação celular do corpo. Por Ótimo. exemplo, a pele. Ótimo. A cada 37 dias a gente troca. Então, e não percebe, né? O atrito da roupa, o banho, né? Todo mundo acha que toma banho. Então a gente. Ainda não mais agora percebe. que o inverno Não começou é? hoje. Toma banho, gente. E que a gente pela porco, né? No chuveiro muito quentinho, troca mais ainda a pele. Mas essas sessões, esses intervalos são por conta da renovação celular. Nessa renovação celular, a gente tem as etapas da micro. Então, eu trato, a cada 40 dias eu faço de novo, mas a gente tem módulos de tratamento. E nesses módulos, no máximo em 4 sessões, eu consigo atender, porque eu tenho a formação completa. Ok. E aí, com a formação, a gente o sintoma tem que cessar nessas 4 sessões. Mas, por exemplo, eu não tenho dor de cabeça mais hoje em dia, nunca mais tive dor de cabeça? Lógico que eu tive, gente, mas eu tenho dor de cabeça como uma pessoa normal. Se eu for lá e comer um monte de torresmo, minha vesícula vai atacar, vai me dar uma Sim. dorzinha de cabeça. Se eu pegar uma friagem muito grande, a sinusite, né, os seios nasais aqui vão atacar, eu vou ter uma dorzinha de cabeça? Vou. Mas esse sintoma vem muito mais leve, ele vem muito menos intenso e ele vai ocorrer num número muito menor de vezes. Então, é aquele ditado que vó fala, né? Dor de barriga não dá uma vez só. Verdade. Mas tem você jeito. nunca mais vai ser o mesmo, vai organizar, vai tratar de uma forma que não será na mesma intensidade, no mesmo processo. E aí você pode fazer as sessões novamente. Na maioria dos casos, é que a dor de cabeça a gente tem mais de 2.000 motivos, então foi um exemplo muito amplo. Sim, claro. Mas na maioria dos casos, que nem eu pego um paciente com dor lombar, é difícil depois ele voltar para mim, porque aí ele vai ter a cura mesmo. Mesmo ele estando com a hérnia ali, entendeu? Ótimo. Porque ele se fortaleceu emocionalmente, ele entendeu que ele foi lá também para fisioterapia convencional e fortaleceu, alongou, cuidou, e aí ele consegue se manter estabilizado. Quando a pessoa Então, há chega casos e lá, casos. Carol, só uma dúvida aqui. Ela, por exemplo, eu tenho queixa de dor de cabeça. Você trata só isso ou você vê o corpo, O corpo, isso por inteiro? O todo. Então se tiver mais legal. coisa ali, você vai descobrir. Vai diagnosticar, né? Exatamente. Vai Legal. diagnosticar, né? Exatamente. Ai, ótimo. Até mesmo porque, assim, por exemplo, a minha causa da enxaqueca, que era todo esse medo devido a esse luto, eu não sabia. Eu não conseguia olhar para isso e falar, é isso que está me dando meus medos e minhas neuras todas. Então, o nosso potinho vai enchendo e um sintoma vai mascarando o outro. Tá. E aí, às vezes, a gente tem até 8 sintomas relacionados na mesma situação difícil que a gente viveu. Porque o corpo é uma engrenagem, uma pecinha depende da outra. E nesse encaixar, se uma peça para,
a outra começa a pedir ajuda. É verdade. Então eu tenho pequenos sintomas que a micro vai limpar o todo, vai organizar. Vamos ver o vídeo? Sim, vamos lá. O vídeo aqui que a doutora trouxe pra gente? Pode rodar aí, por favor. Vai me falando aí, doutora. Aí faz até em criança? Bebezinho? De mamando a caducando a microfisioterapia. De o quê? Desculpa. De Mamando a caducando. Uau. Em todas as esferas Até a gente gestante, pode atender. olha. Gestante, idosos, homens, mulheres. Porque como é um reequilíbrio corporal, a gente pode fazer em todos os públicos. A gente vai organizar o corpo como um todo. O que a gente vai fazer é entender a sua história de vida, entender os seus sintomas. Agora, no corpo da Mariana, são pontos que estão me mostrando que ela está muito no modo de proteção. Que as situações que ela está passando da vida, ela não está conseguindo lidar de uma forma confortável para ela, e isso está fazendo com que ela se proteja, ou seja, que ela haja de uma forma que não seria a mais adequada no coraçãozinho dela. E através disso, tem alguns órgãos que são impactados. Então, a necessidade de controlar as situações, a forma de se expressar, esses são os órgãos que estão me mostrando que desequilibraram ou desregularam o corpo dela. Já esse processo que eu tratei agora, me mostra que um pouco da vitalidade dela, a força para lidar com as coisas está diminuída, está reduzida. E com isso, é como se ela tivesse uma florzinha mais murcha. Eu lido, eu faço, eu dou conta, mas no modo, talvez, sendo empurrada pela vida, não com a vitalidade própria, não com aquilo que ela gostaria e da forma que ela gostaria de estar fazendo. Faz sentido, dona moça? E aí, como é que é Rapaz. depois que termina a sessão? Quais os feedbacks que chegam pra você, Carol? Olha, hoje eu já atendi mais de 3 mil pacientes. Caramba, em quanto tempo? 8 anos 8 que eu, anos. que eu trabalho com a Legal. micro. E desses 8 mil pacientes, eu falo que eu tenho uma taxa de melhora, assim, de 85% Que dos meus legal, pacientes. É transformador mesmo, gente. Só olhem, estudem, vejam o que é, porque é uma coisa que transforma mesmo a vida das pessoas, assim como transformou a minha, né? Me curou pessoal e profissionalmente. Me Que trouxe legal. uma outra perspectiva de vida, de poder me curar, coisa que eu já tinha ido em mais de 20 médicos por conta da enxaqueca e da alergia dos medicamentos, mas me transformou porque eu consegui trazer de volta para mim o processo de entender que o meu corpo pode se curar Aham. e promover isso para as pessoas. Nossa, Então, que orgulho, né, cara? Mas Tô não é pensando. qualquer fisioterapeuta que pode fazer, né? Ou não? Pode? fazer tem a um- formação, sim. Ah, Fazendo a tá. É formação, um curso estudando, né? extra dentro da fisioterapia. Isso. É um curso que a gente faz. A gente atualmente tem 2 escolas aqui no Brasil que promovem os cursos. E eles vêm, dão a formação. Só 2 no Brasil inteiro? É, É onde? porque são 2 precursores da técnica. São 2 franceses. São 2 né? franceses. Então, hoje, cada um é um braço Ah. da escola aqui no Brasil, das escolas aqui no Por Brasil. enquanto só tem aqui em São Paulo? Não, as escolas oferecem formação no Brasil todo. Brasil Ah, todo. tá. Tem em vários estados. Nas grandes capitais, né? Eles dão a formação e são 9 módulos, desculpa, e são módulos iniciais, 10 porque o outro módulo é do outro precursor da técnica, tá, Uhum. gente? Então, não falei errado, não, é que é um pouquinho difícil de explicar. Com essa fusão dos dois ficou um pouquinho difícil, mas... Quando que veio para o Brasil essa técnica? 2000 desde 2005 a gente tem no 2005. Brasil, mas É. na França desde 83. Gente, a gente é Gente. muito atrasado. Muito, muito, nem fala. E você vê que a maioria dessas técnicas vem tudo para onde? Para São São Paulo. Paulo, né? Daqui de São Começa Paulo que por começa a aqui. espalhar pelo Brasil. Você falou sobre a respeito de dores lombares. Minha mãe saiu semana passada, graças a Deus recebeu alta. E na receita os médicos falaram assim, que ela precisa buscar um ortopedista. Eu ouvindo você falar agora aí sobre essa microfisioterapia,
Eu posso procurar um microfisioterapeuta de lá de Cuiabá? Sim. E não descartando o ortopedista. Não, que você não me vai recomenda? descartar, porque a gente tem que fazer todos os exames Desculpa, e eu não te falei o principal. O dela é nervo ciático. Tá. Então, aí a gente tem que ver qual vértebra que está pinçando o ciático, normalmente é a lombar, qual vértebrazinha que está pinçando, para daí ver a que nível está essa herniação. Porque se você pensar que as vértebras são blocos, né, e tem um chiclete entre cada bloquinho, a hora que esse chicletinho esmaga, que é o disco, ele sai do lugar. Então, se ele estiver muito deslocado, às vezes é cirúrgico. Mas a micro vai ajudá-la em quê? Em restabelecer esse processo de dor. Ela vai melhorar essa dor, ela vai entender por que ela está ali naquela vértebrazinha que o bicho está pegando. É verdade. E aí ela vai conseguir já sanar bastante coisa desse quadro. E depois vai aparar as arestas com a fisioterapia convencional e Com a micro. o exame para ver certinho. Tem alguma contraindicação? Por exemplo, uma pessoa, a gente viu ali que tem bebês que fazem, grávida, gestante, enfim. Tem alguma contraindicação para esse tratamento? Não, a micro não tem isso, por quê? Como a gente vai fazer aquilo que o corpo mostra, aquilo que ele permite, conforme eu sinto, então o corpo me dá a margem daquilo que tem que ser feita. Por isso que a gente vai a cada sessão tratando alguma parte. Eu falo que é limpar uma casa, porque a gente trata desde o seu período de vida da barriga da mamãe, não é a grávida, tá, gente? É desde o seu período intrauterino até os dias de hoje. Então eu vou limpando essa casinha, que é o seu templo, é o seu corpo. E aí, com isso, é só no que o corpo mostra, é só no que o corpo pode. Então, não tem perigo para ninguém fazer. Para você ter uma ideia, eu atendo num hospital aqui em São Paulo que as crianças têm uma síndrome que chama síndrome do meio coração. Nossa. E aí, acabei de sair de lá, inclusive. E aí, essas crianças têm todo um aporte. Elas passam por 3 cirurgias, tem um monte de processo aí que é uma vida muito difícil. E a gente faz micro nelas. Então, não tem, gente. E Não tem isso contraindicação. traz para elas qual o benefício nesse caso? No caso da maioria das crianças que eu atendo com essa síndrome, o problema delas é ligado à introdução alimentar. Quando elas podem comer, porque com 3 dias de vida, elas fazem uma cirurgia de peito aberto, tem introdução de tubo, de aspiração, de medicamento, e aí elas acabam ficando, quando é o momento de introduzir o alimento, elas acabam ficando com receio. Porque tudo que entrou pela boca até então é ruim, né, verdade. gente? Aí elas se assustam. Ai, gente. Então a gente faz justamente para tirar as proteções dessa criança, dela entender os traumas, para ela entender que, opa, o alimento é bom, o remedinho pode não ser tão gostoso, mas é necessário e o alimento é bom. Então a gente faz justamente para poder organizar elas e voltar do pós-cirúrgico, ter mais acolhida com os profissionais, porque elas pegam muito receio do toque das pessoas que vão lá e já choram, já ficam tristinhas. Então a gente organiza isso, então elas ficam mais receptivas, elas respondem melhor ao tratamento e conseguem começar a comer. Ai, muito legal, né? Que técnica bacana. Eu vou dar uma segunda vai lá, chance tá pra convidada mim. para ir lá no meu consultório. Faço questão de você ir fazer uma sessão Eu comigo. quero ir lá vou. também para poder Renata, fazer uma vamos check-up aí. fazer. Bora lá, Né? De vamos vez lá. em quando eu fico com... Ai, minha lombar. Né? Você reclama bastante e é emocional, se você sabe, né? Bora lá, É. vamos lá que depois vocês vão Fechou, poder então. falar Carol, com obrigada. propriedade. Deixa os seus Obrigado, contatos Carol. pra gente, por favor. Onde você atende também, pra quem quiser te achar. Obrigada. Eu atendo aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, mas meu consultório mesmo é em Santo André, então alguns dias aqui, a maioria dos dias lá, no ABC. Minhas redes sociais vocês vão achar como no Instagram, @microfisioterapia_carolina. Tem um canal do YouTube, tem meu site, tudo com esse nome. E o WhatsApp para agendar as consultas é o 11 95075 4340. Se tiverem dúvidas, será um prazer. Mesmo que vocês não sejam daqui igual a mãe
do Renato, Aham. que é de Cuiabá. A gente pode indicar profissionais que tem no Brasil inteiro. Legal, fechou. Tá? Perfeito. Carol, muito obrigada. Obrigado, Fique aqui à Carol. vontade na nossa sala, batendo papo com o Renato.